Você pode me ajudar a colocar as peças? Sejam bem-vindos ao nosso Interluz. Hoje, a discussão vai estar sobre a responsabilidade do grupo de consumidores. E quem vai nos falar é o Eduardo Zonata Camargo. Muito obrigada pela presença. A palavra de você. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre a atualização da temporada do Bitcoin. A gente vai conversar bastante sobre como que o Bitcoin ele age aumentando o risco de fratura. Conversar um pouco sobre a fisiopatologia do Bitcoin do tecido ósseo. Falar sobre como que nessa população a gente vai do rastreio, a avaliação inicial, e como que a gente vai manejar o tratamento desses pacientes. Então, sempre importante a gente dizer que o glicocorticoide, ele, na verdade, essa característica de ser muito agressivo para o osso, ele é essencial na homeostase óssea. Então, em níveis fisiológicos, ele estimula a diferenciação das células da linhagem mesenquimal para a linhagem osteoblástica. E também ele aumenta a secreção de WNT, que é fundamental para a ativação e estímulo dos osteoblastos. E para o microfone mais perto, é difícil de te ouvir. Ele vira um pouquinho para frente. Ele está ligado? Eu acho que está longe de você. Além de, mas claro que em contrapartida, né, o excesso do glicocorticoide, ele vai ser responsável pela piora da saúde óssea e aumentar o risco de fratura. O glicocorticoide exógeno e de forma prolongada é uma coisa que é muito prevalente na população. Então, cerca de 1% de todos os adultos fazem uso de glicocorticoide exógeno, fizeram uma etapa na vida de glicocorticoide de forma prolongada, e 3% da população acima de 50 anos, isso na população dos Estados Unidos e do Reino Unido, pensando que em outros países tem menos acesso a medicações que são poupadoras de glicocorticoide, essa prevalência pode inclusive ser maior. A fratura, ela é um evento adverso mais grave do glicocorticoide e prevenível. Então, cerca de 30% a 50% dos pacientes desenvolverão osteoporose e fratura nesses casos. E a osteoporose induzida pelo glicocorticoide ela é definida pela síndrome de fragilidade óssea que está envolvida com o excesso do glicocorticoide. Ela é a principal causa, é a causa mais frequente de osteoporose secundária e também é a principal causa de osteoporose iatrogênica. E apesar da alta prevalência dela, de todos os pacientes que teriam indicação de tratamento, só 30% deles são tratados. Então, também é uma doença que é extremamente negligenciada nesse sentido. Então, sobre o risco de fraturas, a gente sabe que tanto uma exposição prévia quanto uma exposição atual do glicocorticoide é o suficiente para aumentar o risco de fratura. Então, essa meta-análise do John Keynes foi avaliada 7 estudos perspectivos com mais de 42 mil pacientes, que fez a comparação entre os pacientes que fizeram com e sem exposição prévia de glicocorticoide. E aqui a gente vê que em qualquer uso de glicocorticoide anterior aumentava o risco de qualquer tipo de fraturas osteoporóticas e fraturas de quadril, independente da idade. E é importante dizer esse dado é que esses pacientes eles eram comparáveis entre massa óssea. Então, com a mesma massa óssea, pacientes que fizeram uso de glicocorticoide anteriormente tinham maior risco de fratura
mostrando que o efeito do corticoide no tecido ósseo e da fragilidade óssea vai além do que só a perda de mineral que ele promove. O glicocorticoide ele tem uma ação mais aguda, então ele tem uma perda acelerada da massa óssea, no quinto ou sétimo mês do glicocorticoide, que continua uma perda relativamente mais acelerada no primeiro ano e que depois vai diminuindo essa velocidade. Isso foi um estudo que foi feito avaliando o volume intraventricular de biópsias de glicerina, de glicocorticoide, mostrando esse padrão que eu vou explicar mais para frente o porquê que isso ocorre. O glicocorticoide também ele tem um efeito dose dependente. Então, essa retrospectiva aqui, que envolveu mais de 240 mil pacientes, a gente foi feita uma comparação entre pacientes que eram usuários de glicocorticoide versus pacientes de controle. E esses pacientes de controle, eles podiam estar em uso de glicocorticoide como se fosse uma apresentação tônica. Então, pele, inalatório, oftálmico, poderiam ser incluídos. Separando também isso em categorias de dose, como baixa dose, pacientes que estavam comendo de 2,5 mg por dia de glicocorticoide, de prednisona ou equivalente, 2,5 a 7,5 como uma categoria média e alta exposição ao glicocorticoide quando maior do que 7,5 mg por dia. E aqui a gente pode ver no gráfico que claramente vai aumentando o risco de fratura não vertebral conforme a maior dose diária de glicocorticoide. Esse daqui também foi a tabela que eles puseram, mostrando que também isso tem, na verdade, não só para fraturas não vertebrais, mas para fraturas de quadril e fraturas vertebrais. E a fratura de antebraço não mostrou relação em aumento de risco de fratura com o aumento da dose da prednisona. Nesse mesmo estudo, eles aproveitaram e fizeram uma avaliação sobre o acúmulo de dose do glicocorticoide, então mostrando uma relação direta, quanto maior a dose de glicocorticoide acumulada, pacientes tinham maior incidência no risco de fraturas. E também demonstraram aqui que, de acordo com a suspensão do glicocorticoide, ocorre uma diminuição do risco de fratura em 1 e 2 anos subsequentes, mostrando a reversibilidade, pelo menos em algum grau, desse estímulo. Também foi avaliado aqui qual seria mais acurado para a gente avaliar, se fosse o acúmulo de dose de glicocorticoide ou a dose diária, né, que é alta dose, dose média e dose baixa, de acordo com os critérios que eu já falei, e mostrando que a dose diária de glicocorticoide era mais útil para a gente avaliar o risco de fratura do que a dose cumulativa, mas apesar da dose cumulativa ter sim seu efeito. Esse foi um outro estudo retrospectivo também que foi feito com 42 mil pacientes. Aqui a diferença é que eram todos pacientes com artrite reumatoide e todos eles eram novos usuários de glicocorticoide. E aqui também só corroborado os achados que a gente viu nos estudos anteriores, né, que quanto maior a dose, maior o risco de fratura, quanto maior a dose cumulativa, maior o risco de fratura, e com a descontinuação do corticoide ocorre uma diminuição do risco de fratura subsequente. Então, passando agora para a patologia da osteoporose induzida pelo corticoide, a gente pode dividir ela em duas categorias, né? Uma ação direta no tecido ósseo, que vai ser a ação do glicocorticoide nos osteoblastos, nos osteoclastos e nos osteócitos, e uma ação indireta do glicocorticoide, que aí seria por outras ações sistêmicas, como pelo IGF-1, dinâmica do cálcio, a secreção de PTH, que ele influencia, e também pode ser pela exposição aguda, que é principalmente por um estímulo de aumento da reabsorção óssea, e também pela exposição crônica, que aí vai ser mais caracterizada a diminuição da formação óssea. Então, quando a gente pensa no osteoblasto, né, a gente sabe que o excesso, e aqui a gente sempre está falando do excesso, não em doses fisiológicas, mas o excesso do glicocorticoide, ele vai aumentar a diferenciação das células mesenquimais para o tecido adipócito, dos adipócitos. Então, ele vai aumentar o estímulo do PTH gama, do KLF induzido no P2,
E ele também esse aumento do TBR gama também estimula não só a diferenciação da zona mesenquimal, mas ele também estimula a desdiferenciação dos osteoblastos para o tecido adiposo, diminuindo a massa dessas células no tecido ósseo e aumentando a medula óssea amarela desse tecido. A passagem de glicocorticoide também vai inibir a vinha 20, tanto pelo aumento, por uma diminuição nessa expressão, como também por um estímulo que aumenta a esclerostina, e a esclerostina é um inibidor do receptor da via 20 no osteoblasto. Ele vai aumentar a colagenase, que é uma enzima que degrada o colágeno do tipo 1. Isso vai enfraquecer a matriz óssea desse osso, mesmo independente da taxa mineral óssea. Esse osso ele fica mais frágil por conta da diminuição da matriz óssea. E ele vai estimular também a apoptose nos osteoblastos, tanto por um processo direto do estímulo da apoptose, quanto por uma diminuição da autofagia. A autofagia, ela é um processo de renovação das organelas celulares, em que o retículo endoplasmático ou alguma proteína mal formada, ele faz uma reciclagem, uma autofagem, nesse caso. E quando a gente não tem esse processo de autofagia, a gente acumula defeitos nessas células e que vai induzir a apoptose também. Nos osteoclastos, vai acontecer um aumento do rank L e uma diminuição do APG. Acaba que isso é uma ação direta dos osteoblastos, mas eu botei aqui porque o rank L, ele vai ser a molécula que vai ser responsável pela ativação dos pré-osteoclastos e osteoclastos, né? E o APG é uma molécula que contra-reduz o rank L. Então, se eu tenho um aumento da razão entre rank L e o APG, eu estimulo mais a minha reabsorção óssea, e aí esse paciente, que vai reduzir a perda da mineralização. O glicocorticoide também em excesso vai aumentar o MS com o MCSF, que é o fator de estimulador de fulano de macrófagos, que também vai estimular a diferenciação e ativação dos osteoplastos, aumenta o interleucina 8 e interferon beta, que por uma outra via também estimula a ativação de osteoclastos, e também o glicocorticoide ele aumenta o tempo de meia-vida dos osteoclastos, fazendo com que essa célula permaneça mais tempo no pulso, reabsorvendo a matriz óssea mais do que normalmente faria em condições habituais. E aí, esse estímulo do rank L inicial, que vai fazer esse aumento da reabsorção, é o que, junto com aquela alteração do osteoblasto, vai fazer essa diminuição acelerada da perda de massa óssea. Porém, depois de um certo tempo, com a diminuição da densidade de osteoblasto, o osteoblasto ele é uma célula que é essencial para a ativação do osteoblasto. Isso, a longo prazo, vai fazer com que tenha uma diminuição da osteofasciogênese, fazendo com que esse processo de reabsorção se atenue. Então, por isso que nos primeiros anos, nos primeiros meses, do glicocorticoide, onde a gente vai ter uma piora da massa óssea mais aguda, e depois esse processo ele se atenua. Então, claro que ele não cessa, porque vai continuar a diminuição da formação óssea, então a gente vai continuar dando perda de massa óssea, mas pelo menos essa perda acelerada, ela não tem depois do primeiro ano do tratamento. Sobre a fisiopatologia nos osteócitos, né? Então, ele vai aumentar a esclerostina e aumentar o beta-count, que são moléculas que são responsáveis por inibir a formação óssea, inibir a ativação dos osteoblastos, vai diminuir a angiogênese e a vasculatura do osso, que vai diminuir a nutrição dessas células e vai causar lesão na matriz, aumenta a apoptose no osteócito. A gente sabe que o osteócito é a célula que regula todo o tecido ósseo, só tanto ativando o osteoblasto e inativando os osteoclastos. Então, essa perda desse contato dos osteócitos vai fragilizar esse osso. E também ele tem a ação local perilacunar, que vai diminuir a elasticidade da matriz óssea, diminuir a hidratação da matriz, que são entre os componentes que aumentam a fragilidade óssea, mas aqui independente da massa mineral. Sobre os efeitos indiretos do glicocorticoide, a gente sabe que o IGF-1 ele aumenta a produção de colágeno e inibe a sua degradação,
e ele também aumenta a vida do osteoblasto. Então, quando a gente faz o uso excessivo de glicocorticoide, tem uma diminuição do IGF-1, causando efeito oposto, né, com diminuição polar e aumento da velocidade dos osteoblastos. O corticoide também vai inibir o GH. Ele altera a homeostase do cálcio, porque ele diminui a absorção intestinal de cálcio e diminui a reabsorção de cálcio na urina, e isso pode ser um processo que vai estimular o aumento de PTH, causando uma hiperparatiresia secundária. Porém, o glicocorticoide ele também tem uma ação direta em estimular a síntese e a secreção de PTH. Então, ele tem esses dois mecanismos que vai estar alterado. E ele também vai diminuir o estrogênio, como a gente sabe muito bem, o estrogênio é um hormônio que é bem importante para a regulação e para inibição da reabsorção óssea no tecido desses ossos. De outros efeitos indiretos, aqui a gente falando mais em relação à fratura, né, o glicocorticoide ele aumenta o risco de queda desses pacientes, principalmente por uma diminuição da força muscular. A gente sabe que os pacientes com massagem de glicocorticoide fazem uma miopatia, aumenta o risco de catarata, então a perda desse estímulo visual aumenta o risco de queda, e isso já é bem documentado. Os efeitos neuropsiquiátricos que podem acontecer com o glicocorticoide, que também vai aumentar o risco de queda, mas o glicocorticoide também ele aumenta a resistência insulínica e piora o controle glicêmico, e a gente sabe também muito bem que o diabetes tipo 2 está relacionado com uma maior fragilidade óssea, independente da mineralização. Sobre a recomendação de avaliação desses pacientes e do manejo deles, existem algumas orientações, alguns consensos e guidelines em relação a isso. Eu separei esses dois, que são os mais recentes que a gente tem. Então, é o consenso do American College de Reumatologia e dessa Sociedade Europeia, e pelo menos eles são os mais atuais que a gente tem publicados. Então, eles têm algumas diferenças, então eu vou falar um pouquinho de cada um. Então, a ACR, ele sugere que todos os pacientes que a gente faça o rastreio de osteoporose induzida pelo glicocorticoide em todos os adultos que estão em uso de glicocorticoide numa dose maior que 2,5 mg por dia por mais de 3 meses, ou que vão se programar a usar o glicocorticoide por mais de 3 meses nessa dose. Enquanto a Sociedade Europeia, eles orientam fazer só os que fazem glicocorticoide há mais de 3 meses, mas aqui independente da dose, desde que eles sejam maiores do que tenham mais de 50 anos, ou tenha um aumento de risco de fraturas. E esse aumento de risco de fraturas eles consideram como uma história de fratura de fragilidade prévia, alguma comorbidade associada à osteoporose, como hiperparatireoidismo, hipertireoidismo, diabetes, cirrose, doenças inflamatórias, ou pacientes que sejam em uso de outras medicações que atrapalham a saúde óssea, como a inibidor de aromatase, os agonistas de NRH ou os antirretrovirais. E aí, sempre que a gente orienta a fazer essa avaliação antes do início do glicocorticoide, né? Porque a perda inicial de massa óssea é mais aguda, né? Quando a gente inicia o glicocorticoide. Então, quanto mais a gente conseguir fazer essa avaliação antes de se programar para iniciar nosso tratamento, se for o caso, concomitante ao início do glicocorticoide, você vai ter uma maior proteção óssea nesses pacientes. Quando a gente faz a avaliação clínica dele, a gente vai avaliar sobre etilismo e tabagismo, que a gente sabe que já tem um aumento de risco de fratura independente da massa óssea, peso e altura, história de fratura prévia, história familiar de fratura de fêmur, doenças relacionadas à osteoporose, risco de queda e o perfil metabólico de cálcio. Nessa primeira avaliação, a gente vê também a densitometria e de fêmur e de pulso. Densitometria de raio, então, é recomendada para uso habitual da avaliação óssea de pacientes com osteoporose induzida por glicocorticoide. Ela deve ser usada apenas em casos de que algum desses sítios não possa ser avaliado, como
artroplastia de quadril, uma que já tem uma artrodese ou que já tem múltiplas fraturas, que a gente não consegue avaliar nesse sentido. Raio-X de coluna tóraco-lombar, ou PFA, para avaliação de fraturas assintomáticas, lembrando que cerca de 70% das fraturas de vértebra elas são assintomáticas, só que o paciente vai se queixar de dor. E lembrar que o principal sítio acometido pelo glucocorticoide é o osso trabecular, que é representado principalmente pela vertebral, né, pelas vértebras. Então, esse raio-x de rastreio é bem importante. FRAX, né, que é a calculadora de risco de fraturas em 10 anos, a gente vai fazer para todos os pacientes com mais de 40 anos. Isso porque a calculadora ela só é validada na população de 40 e 90 anos. Né? Tem eles sugerem a correção do FRAX pela dose de prednisona, então é uma coisa que já está no FRAX 2.0 que tem de fácil acesso, em que você vai fazer o cálculo do FRAX e vai aumentar em 15% a probabilidade de fratura maior, ou um aumento de 20% da probabilidade, ter um aumento de 20% da probabilidade de fratura de quadril para fazer essa correção do prednisona, mas lembrando que em doses muito maiores, como 30 miligramas por dia, esse aumento pode ser subestimado, mesmo assim. E você vai reavaliar esse paciente a cada 1 a 2 anos, principalmente nos que não tiverem indicação de tratamento, para você reestratificar esses pacientes e ver se eles vão entrar nesses critérios da luta. No início do tratamento, então, para todos os pacientes, independente da estratificação de risco, a gente vai orientar a ingestão adequada de cálcio entre 1 a 1,2 gramas por dia, fazer a suplementação com carbonato de cálcio ou concentrado de cálcio apenas se a ingestão não for suficiente. Vitamina D mantém entre 30 e 50 nanogramas por decilitro, e fazer a suplementação se necessário, e aqui o que eles sugerem é que normalmente uma reposição entre 600 e 800 unidades por dia já é o suficiente para manter a vitamina D nesse nível. Orientar a situação de tabagismo, se for o caso, limitar o consumo alcoólico para menos de 2 doses por dia, orientar uma dieta adequada com bom consumo de proteínas, tanto para não ter perda de peso, mas também para não ter nada relacionado à sarcopenia. Então, eles orientam pelo menos 60 gramas por dia ou 1,2 gramas por quilo por dia de proteína. Evitar o baixo peso, que a gente sabe que vai relacionado ao aumento do risco de fratura. Orientar a atividade física com exercício resistido para diminuir tanto o risco de queda, como também para fazer o estímulo ósseo e diminuir a perda de massa óssea. E orientação e prevenção de queda, medidas tanto domiciliares como extradomiciliares. Agora eu vou separar um pouquinho das duas, porque eles começam a divergir nesse ponto, mas a ACR, eles vão estratificar o risco de fratura do paciente de acordo com alguns parâmetros. Então, ele vai separar primeiro entre pacientes com menos de 40 anos e pacientes com mais de 40 anos, e vai dividir entre muito alto risco, risco moderado e baixo risco de fratura. Então, em adultos com menos de 40 anos, só vai ser considerado muito alto risco aqueles que tiverem uma fratura prévia ou fazer um uso de glicocorticoide numa dose maior, igual a 30 mg por dia, ou fizeram uma dose cumulativa de maior que 5 gramas por ano. Então, eles não caracterizam o que seria um paciente com menos de 40 anos com alto risco, e risco moderado seriam aqueles que fazem um contínuo de glicocorticoide maior do que 7,5 mg por dia por mais de 6 meses e tiver um Z-score menor do que -3 ou uma perda significativa do BND na densitometria. E essa perda significativa de BND, que eles consideram a mínima variação do método. Então, cada setor de densitometria, eles fazem esse cálculo da mínima variação do método de cada instituição, e aí é baseado nisso que a gente vai considerar uma perda de massa óssea. Pacientes de baixo risco seriam que não teriam nenhum dos fatores acima, tá? E nessa população, você poderia considerar o tratamento tanto no risco moderado e no muito alto risco. Já para pacientes com mais de 40 anos, com muito alto risco, bate com o que a gente falou do paciente com menos de 40 anos, só que aqui adiciona-se a avaliação do FRAX, né? Então, se ele tem um muito alto risco de fratura, maior do que 30% de fraturas maiores, maior do que 4,5% de fraturas de quadril, isso usando o cálculo do FRAX com
o limiar fixo que eles têm lá nos Estados Unidos, mas aqui na nossa curva NOG a gente tem um comparativo para esse, que seria o risco de, o muito alto risco de fratura, que é 60% acima do limiar de intervenção, e ou se eles tiverem também um T-score menor do que -3, aí você consideraria esse paciente com muito alto risco de fratura. O alto risco de fratura é uma densidade mineral óssea entre -2,5 e mais maior do que -3,5. O risco de fratura, que seria aquele risco já acima do limiar de intervenção, e aí, nesse caso, a gente considera alto risco. O risco moderado seria um meio do caminho. O paciente que ele pode ter ou osteopenia, então, risco entre -1 e -2,4, e um FRAX, que seria pelo menos a metade do risco de limiar de intervenção no paciente habitual. Então, que seria uma fratura maior do que 10%, só que menor do que 20%, e o risco de fratura maior do que 1% e menor do que 3%. Baixo risco seria só aqueles pacientes que têm um FRAX que está menor do que esses valores ou que não tem nem osteopenia na densidade mineral na BMD. E a recomendação de tratamento também seria para aqueles pacientes com risco moderado, alto ou muito alto de fratura. Para a gente conversar só um pouquinho sobre o tratamento, só as evidências das medicações que a gente tem. Então, sobre o alendronato, né, tem esse estudo que já é um pouquinho mais antigo, mas que foi um estudo multinacional, randomizado, cego, controlado, que fez um acompanhamento de 2 anos de acompanhamento nesse paciente, que avaliava o alendronato versus placebo nessa população. Desses pacientes, eles faziam uso de prednisona, dose maior, ou equivalente, né, em doses maiores de 7,5 mg por dia. E o desfecho primário nessa avaliação foi de massa óssea, porém foi avaliado também o risco de fratura. Então, a gente pode ver aqui nessa curva, né, que isso aqui é de fratura isso aqui é ganho de massa óssea de coluna, aqui de quadril, e a gente vê que as doses do alendronato ele tem ganho de coluna quando comparado a placebo, assim como no quadril. E sobre a incidência de fratura em 24 meses de avaliação, a gente vê que o alendronato ele protegeu o risco de fratura em relação ao placebo, mostrando que essa medicação é eficaz na osteoporose induzida por corticoide. O doledrone foi um outro estudo que foi um estudo multinacional, randomizado também, cego controlado. O tempo de acompanhamento foi de 12 meses. Aqui a diferença que foi feito do doledrone versus o risedronate. E pacientes também tinham uso de prednisona maior do que 7,5 mg por dia. O desfecho primário aqui foi a massa da óssea em coluna e não foi avaliado a fratura nesse estudo. E aí a gente vê que o ácido doledrônico ele gera um ganho maior de massa óssea, tanto em coluna lombar quanto em colo de fêmur, em 12 meses de seguimento. O estudo com denosumab também foi um estudo multinacional, randomizado do cérebro controlado, que foi feito um acompanhamento de 24 meses desse paciente, e ele foi o comparativo de denosumab contra o risedronato. Os pacientes tinham uso de prednisona maior igual a 7,5 mg por dia. O desfecho primário também foi massa óssea e também não foi avaliado as fraturas nesses pacientes. Aqui, uma vez que eles só fizeram um pouquinho de diferente, foi que eles diferenciaram quem que eram os pacientes que tinham acabado de iniciar o glicocorticoide e os pacientes que já estavam em uso de glicocorticoide e não tiveram esse uso. Mas aqui, considerando que o denosumab teve um ganho significativo de massa óssea em coluna lombar, fêmur total e colo de fêmur, tanto nesses pacientes que estavam continuando o uso de glicocorticoide, quanto nos pacientes que iniciaram o uso do glicocorticoide. E, por fim, sobre a teriparatida também, tem estudo com a osteoporose induzida do glicocorticoide, também foi um estudo multinacional, randomizado, célulo e controlado. Aqui foi feito 36 meses de acompanhamento. Aqui foi avaliada a teriparatida versus alendronato. Aqui essa população fazia uma dose um pouquinho menor de prednisona, era maior ou igual a 5 mg por dia ou equivalente. O desfecho primário foi a massa óssea em coluna, mas aqui também foi avaliado as fraturas. Isso aí a gente vê que a teriparatida tem um ganho bem significativamente maior em relação ao alendronato e que em fraturas vertebrais, tanto radiológicas quanto clínicas, mostrou uma diferença significativa de proteção para a teriparatida, mas fraturas não vertebrais e outras fraturas de fragilidade não tiveram diferença estatística.
Então, resumindo um pouco o que a gente já conversou da orientação, suplementação e avaliação clínica desses pacientes, quem que eles recomendam tratar e como que eles recomendam tratar. Então, nos pacientes que têm baixo risco, é uma recomendação forte não fazer nenhum tipo de tratamento para esses pacientes, reavaliar com densitometria e raio-x de coluna a cada 1 a 2 anos para reestratificar esses pacientes e seguir. Os pacientes em risco moderado, eles sugerem a possibilidade de início de tratamento, e aí poderia ser com qualquer agente, natural, endovenoso, denosumab ou teriparatida. Eles dão uma recomendação nutricional de evitar o uso de haloxifeno e de romosozumab pelo potencial efeitos maléficos dessa medicação e pela baixa evidência do benefício dessa medicação nessa população. Pacientes em alto risco, eles recomendam dar preferência ao denosumab ou a teriparatida em relação aos bisfosfonatos, que aqui eles entram, seria tanto bisfosfonato oral quanto intravenoso, mas o argumento é um pouquinho fraco, eles só sugerem que esse estudo mostrou que o denosumab tinha um maior ganho de massa óssea, mas foi uma comparação indireta. Nesse sentido, não tem estudo head-to-head entre AZ e denosumab. Mas é claro, se você não tiver acesso a essas medicações, tem uma recomendação forte de iniciar bisfosfonato oral do que não tratar esse paciente. E pacientes com muito alto risco de fratura, a recomendação que eles dão é de dar preferência ao início da teriparatida sobre qualquer outro tratamento antirreabsortivo. Mas, de novo, se você não tiver acesso a essa medicação, qualquer tipo de tratamento validado para as esporas do corticoide é indicado. Aqui só para falar sobre o romosozumab, então esse foi um artigo que saiu depois da publicação inclusive da CR, mas é um artigo de centro único, randomizado, era open label e prospectivo, tinha só 39 pacientes, ou seja, era menos de 15 pacientes que acompanharam por 12 meses. Ele foi dividido em 3 grupos, pacientes que estavam em grupo de romosozumab, de denosumab e versus alendronato, né? A dose de era de 15 miligramas por dia, e a fez primário foi ganho de massa em coluna lombar, que aqui mostrou que sim, o romosozumab teve um maior ganho de massa lombar, de massa óssea lombar, quando comparado às outras medicações, mas no colo de fêmur, no fêmur total, ele teve uma perda de massa óssea com significância estatística com menos de 6 meses de tratamento. Então, isso aqui, assim, estão começando, agora saíram novos estudos com o denosumab para essa avaliação, mas ele ainda não tem uma forte evidência para indicar o uso dele por enquanto. Alguns outros pacientes, um pouquinho fora, algumas recomendações um pouquinho mais específicas, né? Então, em mulheres que estão em idade fértil, a gente sempre tem que recomendar o contraceptivo de alta eficácia para essas mulheres, porque o bisfosfonato ele atravessa a barreira placentária e ela pode causar dano ao esqueleto fetal. Eles citam uma preferência, talvez, para o risendronato ou para o ivandronato, pensando que essas medicações têm um menor tempo de meia-vida no esqueleto. Isso poderia ser mais interessante nessa população, mas em nível de evidência é mais teórico. E evitar a gestação pelo menos 6 meses após o denosumab, mas lembrando sempre que depois do denosumab você tem que fazer um curso de pelo menos 1 ano de bisfosfonato para não ter perda ou efeito rebote. Então, na verdade, seria mais tempo quando esse programa, pausar o denosumab pensando em gestação, essa programação e esse planejamento tem que exigir um tempo maior do que só esses 6 meses. Falha terapêutica é considerada quando o paciente fratura após 12 meses de tratamento. Então, assim, não faz sentido a gente achar que a medicação não fez efeito se ele tomar antes desse período, porque a diminuição do risco de fratura relacionada a essas medicações estão só após 12 meses. Então, se o paciente iniciou o tratamento seja com a medicação que for, com ácido zoledrônico e fraturou 2 meses depois, isso não tem como a gente culpar a medicação por essa fratura. Ou se o paciente tiver uma perda de BND durante o acompanhamento. Então, de novo, perda relacionada à mínima variação
no método. E aí, a indicação é, se ele tiver alguma falha terapêutica, você pode trocar a via. Então, o paciente que está com disfunção natural, você pode trocar para endovenoso, ou trocar para adalimumab, ou trocar para teriparatida. Paciente que está em uso de denosumab, não pode trocar para teriparatida, porque tem uma perda de massa cortical, para a gente faz esse segmento. Então, o que normalmente eles estão recomendando hoje em dia é que no paciente que não para a osteoporose de uma forma geral, é você manter o denosumab e associar a teriparatida para poder ter talvez um benefício desse osteoformador. Mas, de novo, para a osteoporose induzida pelo corticoide, isso não tem nada muito grande para dar evidência em relação a isso. Quanto ao uso de glicocorticoide, quando a gente pensar que o glicocorticoide vai ser descontinuado, a gente pode pensar em parar o tratamento se o paciente não teve fratura de fragilidade durante esse acompanhamento e tem um BMD maior do que menos de 2. Nesses casos, a gente vai manter o cálcio, vitamina D, atividade física, orientações de antiqueda e tomar cuidado com o denosumab e o osteoformador, né? Se o paciente tiver dessas medicações, a gente não pode parar de imediato, a gente tem que iniciar de novo um bisfosfonato, pelo menos 1 ano após a gente, durante esse processo de suspensão, essas medicações para não ter perda do benefício ósseo que ele dessas medicações gerais. Se o paciente tem mais de 40 anos e teve uma fratura, após 1 ano de tratamento, com BMD menor do que 2,5, você vai continuar a terapia medicamentosa para tratar esse paciente como se fosse uma osteoporose mesmo, e você vai avaliar a troca ou caso pensando que ele teve essa fratura, e talvez você pudesse estar conversando aqui sobre uma falha terapêutica. Passando agora para os critérios da Sociedade Europeia, né? Então, aqui eles, entre aspas, simplificam um pouco quem que são os candidatos ao tratamento. Então, eles botam pacientes acima de 50 anos com fratura de fragilidade recente e fratura recente há menos de 2 anos. Pacientes com mais de 50 anos, idosos de prednisona maior do que 7,5 miligramas por dia, ou equivalente. Pacientes com mais de 70 anos, pacientes com 50 anos de T-score menor do que menos 1,5, pacientes com mais de 50 anos e fracos acima dos limiares de intervenção do país, né? E pacientes com menos de 50 anos, ou mulheres na pré-menopausa, com Z menor do que menos 2, ou história de fratura de fragilidade, mas aqui nesse caso eles não indicam um tratamento direto, eles só indicam que a gente tem que individualizar cada paciente em relação ao tratamento. Eles também vão estratificar esse risco como um risco moderado nos adultos sem história de fratura recente. Então, seria aquele paciente com 50 anos e um T-score menor do que menos 1,5. E a recomendação aqui seria de bisfosfonatos orais. Paciente com risco alto é aquele paciente que teve uma fratura recente e aquele indica uma de antirreabsortivo parenteral, seja o ácido hialurônico ou denosumab. E paciente com risco muito alto seriam os pacientes com mais de 70 anos e fratura recente de quadril, fêmur ou vértebra, tá? E aí a recomendação seria o início com a teriparatida. Em relação ao segmento desses pacientes, fazer raio-x e VFA, e densitometria a cada 1 a 2 anos, seguir laboratorialmente com perfil metabólico de cálcio e função renal, e reavaliar o risco de fratura sempre que puder para ver se precisa fazer uma troca do tratamento. Falha terapêutica aqui é um pouco diferente, é assimetria, com mais fraturas de fragilidade nova, com mais de 1 ano de segmento, ou se o paciente tiver uma perda significativa do BMD, após 1 a 2 anos de tratamento. E também a recomendação na falha terapêutica é a troca da via ou da classe da medicação de tratamento. Dos pacientes que vão descontinuar o glicocorticoide e estão em uso de medicação de fratura, né? A gente vai descontinuar a medicação se não tiver nenhuma nova fratura de fragilidade, paciente sem fatores de risco e um BMD maior do que 1,5, a gente suspende o tratamento e mantém só níveis não farmacológicos. E a gente, o que eles recomendam? Considerar suspender o tratamento se o paciente ele tiver em uso de medicação antifratura por mais de 3 anos e meio, e mesmo assim estão persistindo o uso de glicocorticoide
uma dose maior do que 7,5 miligramas, se ele não tiver nenhuma evidência de nova fratura, não tiver tido uma perda significativa de BMD e tiver um BMD acima de 1,5, então aqui a gente pode ver aquele paciente, por exemplo, que a indicação de tratamento foi só porque tinha mais de 70 anos, né? Então aqui você pode considerar suspender o tratamento desse paciente. E se ele descontinuar o tratamento, né, realizar o tratamento sequencial, você vai responder do magro e paratina, e avaliar o risco de fratura a cada 1 a 2 anos para reestratificar esses pacientes se necessário. Então, finalizando aqui em relação a essa apresentação, né? Então, o antiagregado corticoide está associado a uma fratura, o corticoide é prevalente e é o evento mais comum mais ligado à PNI. A osteoporose do corticoide é a causa mais frequente de osteoporose secundária e androgênica, mas é negligenciada. 30% dos pacientes com indicação de tratamento, só 30% receberam esse tratamento, e a perda de massa óssea é acelerada no início do glicocorticoide. A avaliação do tratamento deve ser realizada antes do início do glicocorticoide, e a supressão do glicocorticoide diminui esse risco de fratura. Ele atua no efeito tanto direto quanto indireto no curso. A gente vai avaliar todos os pacientes com uso crônico de glicocorticoide, tem que estratificar esse risco desse paciente e tratar ele de acordo com isso. Queria agradecer, né, a doutora Rita, que é chefe do grupo da nossa, e tem me apoiado muito nesse último ano dos trabalhos, e eu fico aberto para você. Obrigada, Eduardo, pela excelente palestra. Eu tenho uma pergunta aqui, chat, o Alex perguntou, primeiro te parabenizou pela aula, e ele pergunta se há alguma modificação quanto às recomendações de intervenção medicamentosa para crianças e adolescentes. Como estratificar em relação ao risco da faixa etária pediátrica? Pelo que eu lembro, para crianças é sempre preferível bifosfonato endovenoso. Isso ainda é válido? Eu vou colocar aqui várias perguntas. Dá para ver, né? Tá? De repente, poder te ajudar. Então, obrigado, Alex. Em relação à estratificação, normalmente você só vai fazer a densitometria e o raio-x se a criança tem histórico de dor para fazer a estratificação de fratura vertebral, você não faz esses exames de rotina. E sobre a recomendação de tratamento, teriparatida não pode ser usado enquanto não está fechada as epífises, a epífise óssea, denosumab também não tem muita validação em relação a isso. Então, normalmente o tratamento preferencial é feito com bisfosfonato. Isso continua sendo válido. Ok. Muito obrigada. Sim, mas... Parabéns, foi excelente, bem informativo. Te perguntar assim na tua experiência, eu não sou um especialista nisso, vejo as recomendações da CE, é impossível seguir. Você tem, assim, a da Sociedade Europeia parece ser muito mais razoável, né, você, na prática clínica, lembrar. E aí, os critérios de tratamento, tem a dose de 7,5 miligramas, no critério de tratamento você não falou do tempo. E se ele considera o uso intermitente, o paciente asmático, o uso de forma intermitente, ou corticoide inalatório, e a recomendação dessa avaliação pré-tratamento para os pacientes que nos procuram depois que já estão usando há um tempo, e qual que, se ainda é válido, né, depois de tanto você vai. É válido, mesmo depois de tanto tempo de corticoide específico para poder se permanece. Então, sim, é uma recomendação reumatológica, né, da série. Então, ele sim prescreve muito de corticoide, então ele tem que saber se programar em relação a isso.
É claro que quando chega para a gente, normalmente já está em origem, como eu te falei, tem muito o que fazer, mas o ideal, sim, seria prevenir esse período que ia ter mais aglomeração antes. Em relação aos critérios da CR, da complexidade dele e mais, não é tão diferente do que os pacientes já usam meio na prática para a osteoporose, né? Os frags, o que é um tolo. Então, não, assim, eu acho que eu achei mais objetivo da série do que o cara da sociedade europeia. Eu achei que ficou um pouquinho mais. Mas Isso é evidente. eu uso depende do Spotify. Então, é claro que assim, a gente sempre tenta. A principal tratamento do osteoporose do Spotify é suspender o Spotify e tentar o mínima dose possível sempre, tentando usar limitações proteica que evitam o uso do Spotify, né? Comparado de Spotify. Aí, durante esses pacientes que, assim, se ele for, vamos tirar o potencial para ver se responde, mas eu normalmente mantenho, e se realmente ficar sem, aí você faz aquela avaliação de retirada ou não de acordo com aquele critério. Se não, se for aquele paciente que tira um pouquinho, exacerba, bolo, mas nem só mantém ele durante esse tempo que é melhor. Tudo inalatória tem estudo mostrando que aumenta a risco, mas não tive uma recomendação necessariamente em relação a isso. Qual seria o critério para a gente iniciar o tratamento nesse sentido? Então, é individualizar caso a caso. Acho que se você tiver no paciente que você já está achando que o risco de fratura tende a ter um risco de fratura maior, você já está na dúvida se você vai tratar ou não, o tipo de pode-farinha inalatória você citaria, mas não tem um padrão assim para a partir dessa nova, a partir daí não vai. Temos mais alguma pergunta? Nas crianças com artrite reumatoide, prejuízo de crescimento, tentado o uso de crescimento, com resultados em geral de manutenção do seu padrão, mas não piora o que acontece nos outros. O número de crescimento foi aumentado nesses pacientes, já que eles já não achei nada em relação não achei nada em relação aí algumas recomendações aqui se falava de GH Parabéns. Precisa aumentar o tom da sua voz para ficar mais claro, né? Assim, de entender melhor, mas foi excelente na discussão. Eu também tenho perguntas com as crianças. Primeiro, é a questão, assim, a coisa que você mais vê na prática, né? A criança que faz uso intermitente, rinite, amidalite, bronquite, então toma, assim, 2, 3 meses por ano, né? Doses picadas, e quando você soma isso, né? Você pega uma criança asmática dependente de corticoide, é recomendado você tratar antes dela ter osteoporose, ou você vai esperar, né, você dá alguma coisa protetora para evitar, já que a frequência disso é muito alta, ou não? A outra pergunta é em relação, por exemplo, a pessoa que tem uma coluna perfeita e tem um fêmur com osteoporose. Você vê isso muito em idosos, né? Primeiro que eu não sei por que a coluna fica preservada, né? E o fêmur, e na verdade a fratura geralmente é no fêmur, né? Então, se essa conduta também vale para quando você tem essa discrepância entre a coluna e o fêmur. Em relação à parte da criança, ele não recomenda o tratamento preventivo. Apesar de aumentar o risco de fratura em criança ainda continua sendo muito baixo. Então, é mais ou menos que nem a ideia do baixa massa para a idade, paciente que não vai. O risco per si no total é muito baixo, então a gente vai recomendando tratamento de tratamento em relação a isso. Normalmente, que a gente vê mesmo é crianças que já tiveram prática e tiveram aquelas fraturas que aumentam o risco, que sugerem da gente investigação de fragilidade óssea, né? Então, fratura vertebral, fratura de criança qualquer um, mas fratura de óssea linear, como magre, tipo de coisa. Aí teria que ser mais de 2 fraturas até 9 anos, mais de 3 fraturas até 19 anos. Se pensar, né? Mais preventiva assim, não.
E em relação a essa discrepância, é uma coisa que a gente vê mesmo, porque no idoso tem mais osteoartrose, tem mais calcificação de aorta, então tem mais um erro metodológico que faz com que superestime o BMD e pode fazer essa diferença. Mas aí você faz de novo como se fosse uma osteoporose sem vínculo. É uma doença sistêmica. Se o pé está doente, a coluna também está doente, o rádio está doente nesse sentido. E aí você vai tratar de acordo com o que vai tratar. Me chamou a atenção também a dose, né, de prednisona, porque na hiperplasia renal congênita, né, a gente usa, gosta de prednisona, você usa muito mais. Você falou que é igual ou maior que 2,5. Então, é a partir de 2,5. Acho que ninguém toma menos de 2,5 prednisona em uma condição, né? E a gente não vê isso na criança com hiperplasia renal congênita. Lógico que você tem o efeito andrógeno, né? Mas você está controlando também o hiperandrogenismo, mas realmente me chamou a atenção o nível de esporte muito baixo, levando a esse acometimento. Isso é por estudo epidemiológico. E aí, através ele veio daquele estudo do John Keynes, que eu tenho mais isso da apresentação. Mas aí, o que mais também tem um pouco. Os relatórios são relacionados ao aumento do risco de fratura. Então, a recomendação que eles falam, não existe uma dose mínima que pode fazer segura para o outro. Até onde a gente sabe, tem uma faixa, uma linha que a gente pode traçar e falar, não, a quantidade de sangue bem, a partir daí que é um problema. Então, chama um pouquinho de atenção pelas doses fisiológicas, mas é o que a gente talvez sempre. Obrigada. Mas eu vou perguntar aqui no chat também. Dessa forma, vamos encerrar. Dessa forma, a gente vai gostar. Desculpa, eu vou deixar você. É isso que nós alô, bem pertinho. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a estreia do Eduardo, né, que já está um ano e meio em grupo, ele é uma pessoa que terminou a residência, foi preceptor há pouco tempo, tem uma excelente formação, e gosta muito de estudar osteoporose, tem comigo, bastante no ambulatório, né, vocês têm exposto das discussões com ele, e assim, ele teve tempo para falar, ele se dedicou muito a falar sobre patologia, etc. e tal. Mas a gente sempre fala, osteoporose é igual prevenir quedas, né? E a Abraço é uma instituição nacional que reúne diversos especialistas em metabolismo ósseo, e eles criaram um filmezinho, né, que fala da casa segura e das medidas preventivas para a queda. E o Eduardo melhorou isso. Então, assim, a gente sabe que a nossa população no ambulatório é uma população mais idosa, que nem sempre está ligada na parte, assim, de acessar o Instagram, por exemplo. Então, ele traduziu isso em texto, e no finalzinho ele pôs um QR Code para quem quiser e tiver a habilidade de assistir também o filmezinho, que também é bastante didático. A gente também sabe que a gente tem, infelizmente, no nosso ambulatório, alguns pacientes que são analfabetos, né? Por exemplo, que parece ainda nos dias de hoje. Então, também não ter essa participação do Eduardo. Cadê o QR Code? Bom, a gente põe aí na próxima visita, em qualquer situação, a gente divulga. Segunda-feira foi o Dia Mundial de Combate à osteoporose. E eu, né, assim, nunca tinha participado dessa ação que acontece em metrô, né? Esse ano foi na estação da CPTM do Brás. E uma vez eu ouvi, né, que uma mãe pediu para o grande falar para o filho dela não comer açúcar. E o filho falou, o grande respondeu assim, volta daqui a um mês que eu vou falar isso. E aí ele falou, e ele falou assim, mas por que você pediu um mês? Ele falou, porque durante um mês eu experimentei não comer açúcar para poder dizer isso. Então, quando eu fui nessa ação, na segunda-feira,
eu não podia recomendar que os residentes fossem sem TI, e eu achei maravilhoso, né? E mais uma coisa assim que também queria falar do Eduardo, a história do SUMAB, né, de medicação nova, transformadora, que a gente já tem liberação pela Secretaria da Saúde. Ele tomou a frente também para a gente poder fazer o preenchimento dos papéis, uma coisa também árdua, né, que a gente está conseguindo iniciar também com o ambulatório, e a gente vai tentar um passo a mais, que é incluir também lá no hospital de IET mais acesso, como a Reumato faz com o CDMAT. E só mais uma coisinha, né, respondendo principalmente Alex, Ivo, Berenice, em relação ao portfólio de criança. Esse é um capítulo à parte, né? Tem um endócrino pediatra, que é o Luiz Cláudio do Brasil. Ele é uma pessoa assim, que tem bastante experiência nessa área. Eu assisti recentemente uma aula dele a respeito. E a Abraço Endócrino Pediatria, ela tem crescido bastante. Então, esse ano foi o primeiro ano que tiveram um evento que participou. O Guido foi aluno meu, que vários de vocês conhecem ele está lá lutando isso. Tem a Melissa, que é da Reumato, da Unifesp, que tem uma experiência vastíssima em uso de portfólio em criança. Esse é um capítulo à parte, tem muitas nuances, né? E eu acho que o que o Eduardo trouxe, assim, a gente vai concentrar isso aqui, vai para adultos. Tá? Então, passando a hora, vou terminar por aqui. Tá ótimo. Com certeza, vamos fazer isso. Vamos trazer o Luiz Cláudio para falar. A gente tem a participação online, ele fala de Brasília. Bom, obrigada. Não queria saber da voz. Não tem. Muito bem, gente. Eu quero essa